mais sobre a tua pessoa nesta noite. Usa o teu filho, nosso irmão Davi, aleluia, que ele possa entregar tudo aquilo que tem colocado no coração do teu filho, e que nós possamos estar aqui com os nossos corações abertos para receber a tua palavra. Abençoa de sobremaneira o teu filho nesta noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Mas seus irmãos, amém, glória a Jesus. Jesus falou bastante no meu ouvido domingo, né? Que semana passada eu passei mal na quinta-feira, eu ia estar trazendo a palavra aqui semana passada, mas eu realmente não estava bem, estava com ânsia de vômito, vomitei no ônibus, indo para a escola, não estava bem não. Desde já, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, do versículo 57 até o 62. Lucas 9, 57 até o 62. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Glória a Deus. Aleluia. Vou começar de novo aqui, no 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, Jesus disse a outra pessoa: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, ou lhe disse: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro os que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, eu trouxe aqui umas comentários, mas eu tentei resumir ao máximo. Eu queria trazer uma reflexão com os irmãos a respeito do discipulado. Poderia sentar. Jesus aqui ele traz essa passagem aqui do 57 ao 62. Ele diz muito sobre o que é seguir Jesus, o que é o discipulado cristão. E é um ensinamento que tem ficado de lado nos nossos dias. Nós achamos que discipulado é simplesmente nós pegamos uma pessoa na rua, falamos o básico e deixamos ela ir como se ela fosse, como se ele estivesse guiando uma pessoa num caminho que nós mesmos não vamos. Então, o discipulado é muito mais profundo que isso. É um relacionamento, tete a tete. Discipulado não pode ser simplesmente nós largarmos uma palavra para uma pessoa, ensinarmos para onde tem que ir e largar ela para ir. Não, é um acompanhamento, é andar junto, é conviver, é aprender, é ensinar junto. Isso é o discipulado. Em geral, a palavra discipulado ela tem dois significados que eu destaquei aqui. O ato de seguir Jesus, ou seja, o imitar Cristo, e o ato de ajudar outras pessoas a seguir Jesus, que é o ajudar outros a imitar Jesus Cristo. Poucas vezes nós ouvimos essa expressão no Novo Testamento, mas em contrapartida ela vem muitas vezes tanto nos Evangelhos como em Atos. A maioria das vezes que você for ler a palavra discípulo ou cristão no Novo Testamento, você vai encontrar essa palavra em Atos e nos Evangelhos. Poucas vezes você vai encontrar em epístolas ou em qualquer outra parte da Bíblia. O ato de seguir Jesus, ele demanda essas duas coisas: ajudar e seguir Jesus e ajudar a seguir Jesus. Para a gente não perder esse raciocínio, primeiro vamos falar o ato de seguir Jesus. O discipulado, como ato de seguir Jesus, ele é uma decisão, ou seja, o Espírito Santo ele transforma as nossas vidas, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e a partir disso nós tomamos essa decisão: eu quero seguir Jesus Cristo, eu quero viver como o Senhor viveu. Isso é imitar Jesus. E o Senhor ele fala muito disso lá em Lucas capítulo 14, do 25 ao 35. Se puder colocar ali para mim, por favor. Lucas 14, do versículo 25 até o 35.
Diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe e a mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e faz as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos que o virem se escandalizem e escarneçam dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qualquer rei, ou qual é o rei que, indo à guerra para pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro e toma conselho se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele? De qualquer maneira, seguindo aqui no 32. De qualquer maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se perder o seu sabor, como há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus, nessa passagem aqui, ele nos mostra 3 demandas. Nós temos que ter um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. O 26, ele demonstra esse amor. Se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, se nós não amarmos a Jesus Cristo a ponto das outras pessoas se incomodarem com isso, ou seja, nosso amor a Jesus tem que ser maior do que a irmão, a mãe, a pai, a filho, a qualquer outra pessoa. E se esse amor não chegar ao ponto das outras pessoas se incomodarem, nós não podemos ser discípulos de Jesus. Esse amor ele tem que estar evidente. E ele diz também com um certo tipo de sofrimento. No 27 ele diz: qualquer que não levar consigo a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus Cristo, naquela passagem que eu li em Lucas 9, ele diz que as raposas, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar na cabeça. Ou seja, isso demanda um sofrimento. Nós temos que sofrer, carregar a nossa cruz junto com Jesus Cristo. Não é fácil, irmãos. Nós temos lutas diárias, nós temos renúncias que nós temos que ter. Nós não podemos nos apegar a nada que está aqui, muito pelo contrário. Nós temos que tomar a vida que Jesus quer que nós andemos nela. E aqui um certo tipo de desapego. Ele diz aqui, no versículo 33 de Lucas 14. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós temos que renunciar a tudo, seja ao financeiro, ao conforto, à família, a tudo. Nós temos que amar Jesus Cristo acima de tudo, carregar a nossa cruz e nos desapegarmos das coisas desse mundo. Nós não somos daqui. Nós temos que seguir Jesus com o nosso tudo. Nós não podemos simplesmente seguir Jesus do jeito que nós queremos. Não. Cristo nos ensina a seguir a Ele do jeito que Ele quer ser seguido. Nós não podemos seguir Jesus de qualquer maneira. Ele é o Senhor. Ele nos ensinou o que nós temos que fazer, como nós temos que fazer. E Ele não nos deixou órfãos. Ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo nos auxilia nessa caminhada, nesse ato. E Ele diz que aqueles que não seguem esses 3 requisitos, o amor, o sofrimento e o desapego, como diz no final de cada versículo desse, não pode ser discípulo de Jesus. Quem não pode ser discípulo de Jesus? Aquele que não ama Ele mais do que pai, mãe, irmãos, a família em geral, aquele que não carrega a sua cruz e aquele que não se desprende das coisas desse mundo, que não se abnega dessas coisas. Nós temos que ter essa abnegação, irmãos. Eu posso estar vendo televisão, eu posso estar fazendo qualquer coisa de lazer, qualquer coisa que eu queira, mas eu posso também estar lendo a Bíblia. É engraçado que nós sentimos sono para todas as coisas de Deus. Tudo que nós formos fazer, ler a Bíblia, orar, nos dá sono, cansaço, parece que a fadiga bate mais forte nessa hora. Mas quando nós vamos fazer qualquer coisa que nós gostamos,
pô, aquilo dá um prazer. No celular, eu mesmo falo por mim, no celular a gente passa horas ali vendo vídeo, vendo publicação, coisa de todo tipo de maneira. E quando a gente pega a Bíblia para ler, é fadigante, parece que o olho pesa. E a gente fica ali, caramba, Senhor, meu Deus, como nós temos que evangelizar, como nós temos que falar, louvar o nome de Jesus. Parece que isso é tão cansativo. Parece que isso não nos cansa de uma forma, irmãos. Isso é uma forma de abnegação. Nós temos que, ainda que quanto mais cansados nós estivermos, mais nós temos que ter vontade de adorar ao Senhor, de ler a palavra, de buscar imitar Jesus Cristo. Paulo chegou a um ponto que ele disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas ele não diz que ele era perfeito, muito pelo contrário. Paulo diz nessa passagem que para serem imitadores dele, desde que ele seja imitador de Cristo. Se Paulo pregasse, ele diz que ainda que ele pregasse outro evangelho, ainda que ele estava pregando, anunciando, plantando igreja, mas se ele pregasse outro evangelho que não fosse aquele, que ele fosse maldito. O próprio Paulo se coloca na roda, ele não diz: eu sou perfeito e me imitem porque eu sou perfeito como Jesus. Não, ele diz: me imitem desde que eu imite a Jesus Cristo. Nós temos que imitar os nossos irmãos desde que nós vejamos Cristo neles. E as pessoas têm que ver Cristo em nós. Nós não podemos simplesmente buscar ser da nossa própria maneira, buscar viver de pregação dos outros. Não, nós temos que buscar o conhecimento aqui. Jesus Cristo deixou a sua palavra para nós aprendermos com Ele. Claro que nós vamos aprender com outras pessoas, nós temos os pastores, nós temos os diáconos, os presbíteros que estão ali há mais tempo para nos auxiliarem na palavra, para coisas que a gente não entende. Às vezes nós vemos um vídeo a respeito daquele assunto, o irmão explicando mais aprofundado, mas realmente se nós vivemos de comentário dos outros, de vídeo dos outros, mas não pegarmos a palavra em si, lendo livros sobre a Bíblia, mas não lendo a Bíblia, o que adianta, irmãos? Um bom livro bíblico, ele aponta para a própria Bíblia. Se nós não procurarmos a palavra de Deus em todos os momentos da nossa vida, não nos deitarmos aos pés do Senhor, a cada coisa, não só no sofrimento, mas também na alegria, irmãos, nós seremos os mais miseráveis dos homens, esperando de Cristo só para esse tempo. Mas nós não podemos ser assim. Jesus Cristo disse que nós temos que imitá-lo. E esse amor, esse sofrimento, esse desapego vem mediante ao relacionamento com o Senhor. Esse relacionamento que nós queríamos ter na palavra, meditando, ajudando outras pessoas a aprenderem mais do Senhor. É engraçado, irmãos, que às vezes nós queremos aprender coisas, pedimos a Deus: Deus, me dê paciência, Senhor, me dê mais amor pelo meu irmão. E Deus, na maioria das vezes que nós vemos na vida de todas as pessoas, Ele não dá assim de mão beijada, assim: eu quero amar meu irmão, e de repente você começa a amar outras pessoas assim. Não, não é assim. Ele te dá a oportunidade de amar aquela pessoa. Senhor, me dá paciência. Ele não vai te dar paciência da noite para o dia, não. Ele vai te dar uma oportunidade para exercer essa paciência. E isso vai te deixando mais cascudo naquele aspecto. Às vezes nós somos um pouco explosivos, eu falo por mim mesmo. Às vezes eu explodo mesmo, eu falo, mas a Bíblia diz: irei, mas não pequeis. Nós temos que ser tardios em irar. Então o Senhor, Ele dá a oportunidade. Muitas das vezes eu peço: Senhor, me dá mais paciência, me ajuda a controlar o temperamento. E às vezes Ele bota uma situação que tu fica: meu Deus do céu. Mas aí Ele traz a memória: caramba, olha, você não pediu mais controle, domínio próprio para te ajudar nesse teu temperamento. Está aí a situação. E aí, muitas das vezes nós erramos ainda assim, mas muitas das vezes nós também podemos ter a oportunidade de acertar. Lá nessa passagem que eu li, tem 3 homens que são citados nessa passagem. O primeiro pede a Jesus para seguir ele, mas aí ele diz: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, ele disse: Senhor, seguir-te-ei para onde fores. E o Senhor Jesus disse que ele teria que ter um certo tipo de desapego, um certo tipo de sofrimento. Ou seja, ele disse que as raposas tinham covis, mas o Filho do Homem não tem um jeito na cabeça. A caminhada com Jesus não vai ser confortável, nunca vai ser confortável. Nós sempre vamos estar num lugar que nós não queremos, vamos ter que falar para pessoas que nós não queríamos falar. Às vezes nós temos desavenças aí fora, ainda que o Senhor diz que nós temos que amar o nosso próximo. Às vezes a própria pessoa não vai com a nossa cara, e nós temos que estar ali pregando, anunciando o Evangelho para ela. E ele, ao ouvir isso, ele não consegue seguir o Senhor, ele não desapega, ele não consegue. Lá em Mateus, até está aqui em Mateus 8:19, diz que ele era um escriba.
Ou seja, um escriba era um estudioso, era uma pessoa que era apegada às leis, ele conhecia todas as leis, conhecia os mandamentos, e ele se apegou tanto a essas coisas que ele tinha que ele não conseguiu seguir o Senhor. Ele se apegou a esse conforto, a esse aconchego que ele tinha, e não conseguiu seguir o Senhor. O segundo, o próprio Jesus disse para ele: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o Evangelho. É até engraçado, irmãos. O homem ele pede: Senhor, deixa eu enterrar meu pai e minha mãe, ou seja, deixa eu primeiro viver o resto da vida dos meus pais, até que eles passem a sepultura e depois eu te sigo. E Jesus, ele é muito enfático a isso: deixa os mortos enterrarem seus mortos. Jesus não está sendo insensível, despreza, não, muito pelo contrário. Ele diz: vai e anuncia o Evangelho, deixa os mortos enterrarem seus próprios mortos. Aqui ele está dizendo de duas realidades, a espiritual e a carnal. Os mortos espirituais e os mortos carnais. O homem estava falando de carnalidade, Jesus estava falando do aspecto espiritual. E é engraçado porque o homem estava preocupado com o enterro de outra pessoa, quando ele deveria estar preparando o próprio enterro, espiritualmente falando. Ele deveria estar matando o antigo homem dele e vivendo um novo. E Jesus diz: vai, tu porém, e anuncia o Evangelho. Deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos. E o terceiro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para seguir o reino. Ou seja, esse é outro que teve iniciativa. Senhor, me deixa te seguir. Mas aí ele olhou para trás: mas deixa primeiro me despedir da minha casa. Jesus aqui ele não está desprezando esse ato de se despedir, eu vou seguir o mestre. Muito pelo contrário, todos os discípulos que estavam ali provavelmente se despediram de sua família. A Bíblia diz que Pedro, Tiago, João e André foram os que estavam ali pescando na hora. Jesus: venha e siga-me. Muito provavelmente se despediram de seus pais. A Bíblia não fala, muitas das coisas a Bíblia não fala, mas a gente pode deduzir. E Jesus ele não fala para você desprezar a sua família, vou seguir, vou embora, não vou me despedir de ninguém, vou falar com ninguém. Muito pelo contrário. Nós temos o exemplo de Elias. Quando ele chama Eliseu, Elias permite que Eliseu se despeça da sua família. Eliseu vai, dá um beijo em seu pai e sua mãe e segue Elias. Ele segue o profeta, mas se despede. Mas esse homem não, Jesus Cristo viu o coração desse homem, viu que ele não apenas ia se despedir, ele praticamente estava lamentando seguir Jesus. Ele pediu: mestre, me deixe seguir, mas primeiro me deixa lá me despedir da minha família e tudo mais. E Jesus falou: quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para ser discípulo. Nós temos aí o exemplo de quem olha para trás, a mulher de Ló. Quando Deus orienta que Ló e sua família fossem, mas não olhassem para Sodoma e Gomorra. Mas a mulher de Ló se sente tentada e olha o que aconteceu a ela: virou estátua de sal. É um exemplo perfeito de que nós não podemos lançar a mão do arado, pedir para o Senhor paciência, amor, desapego a esse mundo, mas ainda assim estar agarrado lá atrás, olhar para trás. E não admire, irmãos, serem tão poucos trabalhadores, porque a maioria de nós é assim. Nós pedimos ao Senhor, o Senhor vai e abençoa tudo mais, e nós olhamos para trás, para aquilo que nós tínhamos. Às vezes nós olhamos com saudade. Caramba, esse tempo que eu tinha, não tenho mais. Eu estou na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sabe? E quantos têm esse privilégio, reclamam, e tem outros que não podem, se sentem mal de não poder estar aqui. Quando chega uma certa idade, a gente vê aí o pastor Francisco, que ele lamenta todas as vezes que ele tem a oportunidade, que ele fala: infelizmente eu não posso estar aqui sempre. Quando no começo da minha caminhada eu vi o pastor Francisco aqui sempre, segunda, terça tinha estudo, ele estava aqui, quarta, quinta-feira tinha um culto aqui, ele vinha. Nos sábados, quando tinha culto jovem, culto de irmão, culto mais, ele vinha. E domingo ele estava aqui também, EBD e à noite. E agora ele está tão limitado, podendo vir na oração às vezes e no domingo, podendo se resguardar. Mas aí, muitas das vezes nós chegamos aqui e falamos: caramba, podia estar em casa fazendo outra coisa, podia estar jogando videogame, vendo televisão, fazendo qualquer outra coisa, vendo novela, e eu estou aqui. A gente reclama, a gente pensa nas coisas lá de fora, quando nós deveríamos estar focados aqui, em aprender a palavra. Mas não só aprender para guardar para nós, muito pelo contrário, nós temos que aprender a palavra para levarmos aí para o pessoal aí de fora. Nós temos que aprender essa palavra para compartilhar. Como eu disse, o discipulado ele não é só um ato de você imitar Jesus, porque esse discipulado ele tem que se refletir no nosso amor pelas pessoas. Lá em Lucas 14, 26, ele diz que nosso amor ele tem que ser tão intenso
mas tão intenso, que nós temos que a nossa família vai chegar quase a nos odiar. Nós vemos o exemplo de cristãos pelo mundo afora. Tem países que são bem radicais, que, por exemplo, o Islã, a pessoa, quando ela adere ao cristianismo, ela praticamente está assinando a sua sentença de morte nesse mundo. Algumas famílias têm um amor por essa pessoa e só exila ela, mas imagina para a pessoa, ela está seguindo o Senhor Jesus e a partir daquele momento ela não tem mais a família terrena dela. Eles falam, você não é mais parte da família, você morreu para nós. Tem tantos testemunhos por aí, irmãos. No curso de liderança que eu estou fazendo lá com o pastor Antônio Carlos, o professor ele citou o exemplo de uma islamita que ela aceitou seguir o Senhor, ela foi tocada pelo Espírito Santo, e a partir do momento que ela aceitou, ela falou, eu estava assinando a minha sentença de morte. A minha mãe me avisou antes de eu ir para a igreja, de eu me converter, de eu ser batizada, que a partir do momento que eu aceitasse Jesus Cristo, eu morreria para a minha família. E que se eu não me afastasse deles, eles me matariam. A pessoa lá, ela é digna de decapitação, irmãos, pelo amor de Jesus Cristo. E muitos aqui têm esse privilégio de adorar, de buscar o Senhor Jesus, de estar com a família, de estar pregando abertamente na rua, mas lamenta por isso, quando outros lamentam por não poder, não serem livres. Nós vemos países fechados, Coreia do Norte, China, nossos irmãos sendo queimados, decapitados, fuzilados, às vezes sendo torturados antes de morrer. Não tem uma morte rápida, não, eles torturam, matam queimados. Não é morrer assim, simplesmente acabou, não. Eles fazem sofrer até que neguem, e os que não negam morrem brutalmente. Brutalmente, irmãos. São testemunhos muito pesados, muito complicados, mas são necessários, são mártires que fizeram parte da história da igreja. A história da igreja, irmãos, ela é apanhada por sangue de mártires. Nós vemos Estevão, que é o exemplo mais claro. O primeiro exemplo que nós temos ali de um mártir foi Jesus Cristo, mas logo após Estevão, que pregava a palavra, era um jovem apaixonado pelo Evangelho, pregava com desenvoltura. Os fariseus, que eram mestres da lei, não conseguiam debater com Estevão. O Espírito Santo estava com Estevão e ele debatia e explicava. Estevão, na passagem lá de Atos 7, tu vê que ele roda a Bíblia inteira, de Gênesis ele vem falando dos patriarcas, e os escribas deviam ficar como, caramba, como? Não consigo debater com eles. E a partir daquele momento eles buscam algo para pegar Estevão, assim como fizeram com Jesus. Eles arranjam ali algo. Acho que Estevão, quando falou que Jesus era o Filho de Deus, eles consideraram a blasfêmia e consideraram aquilo ali digno de morte. Aí levaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram. E Estevão, naquele momento, teve a oportunidade de amaldiçoar aquelas pessoas, mas não, foi a oportunidade que o Senhor deu a ele para exercitar o amor. Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Ele olhou para o céu e viu o céu aberto e o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Ele teve esse privilégio antes da morte. Eu acredito que todos os mártires, irmãos, quando eles estão naquele momento ali, entre a vida e a morte, entre negar e não negar Jesus Cristo, eles devem sentir, realmente devem sentir essa dor do desapego nesse mundo, mas também devem sentir uma paz tremenda, irmãos. Dá medo, irmãos. Nós somos de carne. A carne é fraca. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas não é como uma desculpa, não. É um aviso. A carne ela é fraca. Nós temos tentações, nós podemos bambear, realmente. É como um caniço ao vento, né? Nós podemos bambear, mas o Senhor, Ele nos ajuda. Ele nos dá essa força para seguirmos em frente, como Estevão fez, como quase todos os apóstolos. O único que não morreu dessa forma, de uma forma brutal, foi João, que o Senhor sabe por que ele guardou João até aquele tempo do Apocalipse, mas os outros não crucificaram de cabeça para baixo. O outro foi crucificado em X, o outro foi apedrejado, decapitado, Paulo decapitado, o outro, de diversas maneiras, não só os apóstolos, mas os pais apostólicos, eles, desde o princípio da igreja, nós vemos esse martírio, essa luta para matar o cristianismo. Tem um teólogo muito antes da reforma, ele foi o precursor da reforma protestante, antes de Martim Lutero, foi John Hus. Ele pregou que ele estava sendo queimado após anunciar o evangelho, que era proibido naquela época. Após ele pregar o evangelho, ele foi queimado vivo. E durante esse martírio dele, ele falou: vocês estão matando um ganso, mas daqui a um tempo virá um cisne que vocês não poderão calar. Ele estava profetizando a respeito de Martim Lutero. E Martim Lutero, um certo tempo depois, veio, anunciou a reforma e o Senhor abençoou. E teve aquela divisão da igreja católica com o protestantismo. Porque a igreja católica estava desviada
do cerne da Bíblia, estavam vendendo salvação, estavam fazendo tudo o que era errado. E o Senhor, a todo momento na história, Ele levantava os seus homens, desde os profetas. Nós vemos desde o Antigo Testamento, o Senhor levantou Abraão, Isaac, Jacó, o Senhor escolheu cada um deles. E o Senhor capacitou, cada um tinha a sua falha. Eram homens comuns como nós. Abraão, ele era caldeu. Por que o Senhor escolheu um caldeu? Só Ele sabe. O Senhor fez Abraão de quem ele era e ele foi considerado até hoje o pai da fé. Abraão até hoje é considerado o pai da fé. Ele teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve os erros dele, Jacó foi considerado mentiroso, enganador. E o nome dele foi mudado para Israel, que é o nome da nação eleita, da nação santa. Que hoje o Israel do Senhor somos todos nós. Não só judeus, mas todos nós. Os judeus vão ter, como diz lá no Apocalipse, a parcela deles com o Senhor, assim como nós, mas somos igrejas uma só. Somos nós todos uma igreja. E esse ato de seguir Jesus, ele demanda esse ensinamento do Mestre. O Mestre nos ensina, e eu acredito que Jesus Cristo muitas das vezes se entristeceu não só com a multidão, mas com os seus discípulos. Porque muitas das vezes eles demonstraram fraqueza. Por exemplo, Pedro, no momento do Getsemane, Jesus, no momento de ser espremido, tanto que Getsemane significa prensa de azeite, no momento que Jesus estava ali no ápice do estresse, Jesus estava ali, caramba, vai acontecer, eu vou morrer. Jesus disse para o Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas apesar de tudo, seja feita a tua vontade. Jesus Cristo foi homem, Ele foi tentado em tudo que nós possamos imaginar, Jesus Cristo foi tentado, e ainda assim Ele foi até o final. Ele veio e cumpriu aquilo que Ele faria, que Ele tinha que fazer, e Ele nos ensina aquilo. Os apóstolos naquele momento poderiam estar ali intercedendo junto com o Senhor. O Senhor Jesus deixou 3 deles ali e se afastou mais um pouco para orar. Quando voltou, estavam eles dormindo. E o Senhor Jesus disse, poxa, vocês não poderiam orar nem um pouco comigo? Naquele momento de maior aflição. E daqui a pouco o Senhor se afastou de novo mais uma vez. E quando voltou, eles estavam dormindo de novo. E o Senhor os acorda e quando Judas chega com os soldados romanos e acontece aquele momento. E Pedro, no momento de Pedro, básico da Bíblia, que nós vemos que ele era muito afoito, muito impulsivo, Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado. Jesus Cristo disse, não é assim. Ele basicamente estava dizendo, não foi assim que eu lhes ensinei. Quem pela espada fere, pela espada será ferido. Não, basicamente Jesus estava dizendo, não foi assim que eu lhes ensinei. E ele disse, mestre, quando lavava os pés de Jesus, mestre, eu vou aonde você for, eu vou fazer aquilo e vou com o Senhor, nunca vou me afastar do Senhor. Jesus foi claro com ele, ainda que o galo antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E dito e feito, 3 vezes Pedro negou o Senhor. Ainda que Pedro fosse daquele jeito, Pedro de tanto que andar com Jesus, era evidente que Pedro era um cristão. Não tinha como você não falar que Pedro era um cristão. Pedro andava como Jesus, se vestia como Jesus, o modo de falar era como Jesus. Ainda que ainda tivesse muito de Pedro nele ali, era o modo de falar como Jesus. Não tem como, irmãos, nós andamos com Jesus, nós aprendemos com o Mestre, nós vemos o Mestre a cada dia. Nós hoje, através da palavra, mas eles lá viram visualmente que nós não sermos transformados pelo como o Senhor é tão maravilhoso. Não tem como. Um disse para ele, você fala como eles, outro você se veste como eles, outro você anda como eles, você age como eles. Não tem como ele, não, eu não sou, não conheço esse homem, não sei, mas não tem como, irmãos. E a partir daquele momento que Pedro nega, na 3ª vez, o galo canta. No caso, o galo aqui era uma trombeta dos romanos, não era galo literalmente. Nós fomos estudar mais um pouco, nós vamos ver que esse galo era uma trombeta que os romanos tocavam a tal hora do dia. E antes que essa trombeta tocasse, Pedro negou 3 vezes. Quando Pedro negou a 3ª, tocou. E na hora Pedro cai em si e ele se afasta, Pedro vai embora, ele não volta até a ressurreição de Jesus. Aquele mesmo Pedro que disse, Senhor, eu vou te seguir, vou fazer, não sei o que, sei o que lá. E Pedro foi lá e fugiu, após negar o Senhor. E esse ato de seguir Jesus, ele tem que demandar um amor. O Senhor disse, naqueles 2 mandamentos que resumiam todos. O jovem chegou, Senhor, qual é o maior mandamento? Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, todo o teu coração, de todas as tuas forças. Como é amar o Senhor de tudo isso? O Senhor basicamente falou, você tem que amar o Senhor, seu Deus, com o seu tudo. Tanto no seu entendimento, tudo que você entender, compreender, tentar aprender, tem que amar o Senhor. Tudo que você for colocar no seu coração, for colocar na sua vida, você tem que amar o Senhor. Você tem que se esforçar cada dia mais para demonstrar esse amor pelo Senhor. Com o nosso tudo.
E esse amor, ele se reflete no segundo mandamento que Jesus dá: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o discipulado, ele demanda isso. O nosso amor por Deus, ele transborda através do nosso amor pelos outros. Nós estamos ali, aprendendo do Senhor, bebendo da fonte, e como que nós não podemos nos sentir incomodados com aquela pessoa que nós estamos vendo que está andando a passos largos do inferno, que está ali preso na bebida, na droga, na prostituição, de toda espécie de pecado. Ainda que nós não sejamos perfeitos, nós ouvimos a verdade, nós temos a oportunidade de compartilhar essa verdade com Ele, de estar ali a cada dia, meu irmão. E tá lendo qual é o livro da Bíblia? Vamos orar, vamos fazer isso, está fraco? Pô, vamos lá também, vamos orar. E é isso que cria, irmãos, esse fogo. São labaredas sozinhas, mas juntas criam um fogaréu. É como no Pentecostes, a promessa se estende a todos os cristãos em todos os tempos, irmãos. Até Jesus voltar, essa promessa ela é atual. No Pentecostes nós vimos isso, ela se estendeu a todos que estavam ali. O Espírito Santo foi derramado sobre todos os que estavam ali, e até hoje ele está sendo derramado, irmãos. O profeta Joel proferiu várias profecias: jovens terão visões, os velhos profetizarão, e tudo quanto é espécie de coisa. Nós vemos todos os dias isso. Mas muitas das vezes nós não damos crédito. Mas o discipulado verdadeiro, esse amor pelo outro, ele vai me fazer falar de Jesus, vai me fazer estar ali acompanhando essa pessoa, a pedir apoio. O discipulado não é simplesmente, eu vou te ensinar sobre Jesus e vou te ficar te ensinando. Não, nós aprendemos assim como nós ensinamos. Quando nós falamos da palavra do Senhor, nós estamos também tendo que receber. Ela é a espada de dois gumes, irmãos. Ela corta tanto para lá quanto para cá. Não tem essa de que, essa verdade é boa para você, vou pregar essa passagem porque eu sei que aquele irmão está passando por isso. Mas muitas das vezes, irmãos, essa palavra não só para o irmão, mas para mim. Às vezes eu acho o irmão muito nervoso, às vezes eu acho o irmão muito impaciente. Aí eu vou lá, procuro uma passagem na Bíblia a respeito de impaciência, de temperamento. E muitas das vezes eu que não tive paciência com ele, eu que não tenho um temperamento bom. Ou seja, nós temos que estar ligados nisso. A palavra de Deus, ela diz que ela é para todos. Ela é apta para discernir as intenções do coração, irmãos, e os pensamentos. A palavra de Deus, ela é perfeita. E isso deixa a pergunta, irmão: nós estamos sendo como uma multidão, como aqueles que estão entristecendo o Senhor, ou nós estamos dando alegria para o coração de Jesus Cristo? Nós estamos sendo aqueles que o Senhor nos ensinou, não só nessa passagem, mas em toda a Bíblia. Jesus Cristo está em toda a Bíblia. Desde o início, desde a criação. João, ele basicamente fala isso, quando ele abre o seu Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava desde o princípio. As pessoas falam, não leia o Antigo Testamento não, é complicado, é só história, não sei o que. Não, Jesus Cristo está em toda a Bíblia, irmãos. Ainda que no Novo Testamento ensine, o próprio Jesus vem ao mundo, ele nos ensina aqui caminhando com os apóstolos, sim. Mas a Bíblia inteira fala de Jesus Cristo. A Bíblia inteira. E esse amor pelo próximo, ele cria esse efeito dominó. De eu recebo do Senhor, eu amo o Senhor e demonstro esse amor pelo meu irmão, falando do Senhor para ele. E ele vai e leva esse amor para outra pessoa. E assim vai. É assim que o cristianismo nasceu. É nesse berço do amor a Deus e o amor ao nosso próximo. Se a pessoa falar, eu amo o Senhor, mas eu não amo o próximo, ela não ama o Senhor. João diz que aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, mas não ama o seu irmão a quem ele vê, é mentiroso. Não tem como, irmãos. Como você vai amar a Deus a quem você não vê? Como você vai amar a Deus a quem você não vê? E o seu irmão que você está vendo ali, pode ser passando necessidade na vida que ele está, e você não ama ele, você não se sente compadecido pela situação do teu irmão, assim como alguém se compadeceu da tua situação, falou de Jesus para você, pregou a palavra, te ensinou, e o Espírito Santo foi ali e fez a obra, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Como, irmãos, que nós podemos falar que amamos o próximo e não levamos a palavra a ele, não demonstramos esse amor? Tiago vai dizer que a fé sem obras ela é morta, mas também nós não vivemos só de obras. Tiago deixa isso bem claro, mas a fé ela transborda em obras. Se realmente nós amamos o nosso próximo, nós cremos que o Senhor é Deus e Pai de todos, nós temos que levar esse amor, compartilhar essa palavra com os nossos irmãos. Isso são as obras, não só fazendo caridade e tudo mais, mas até naquela própria conversa sentada, no simples, de ali, irmãos,
calma, eu estou aqui, não precisa ficar nervoso, o Senhor disse isso na palavra dele, ainda que você passe pelo vale, ele vai estar ali contigo. Ainda que você esteja passando por provação, não negue o Senhor. Faça como Jó fez. Jó teve as dúvidas dele. E até no final do livro, Deus não falou o motivo do sofrimento de Jó para ele. Todos nós, lendo o livro de Jó, nós já sabemos por que Jó está sofrendo. Mas Jó nunca soube a razão do sofrimento dele. Na única vez que Jó foi questionar o Senhor sobre, o Senhor foi: onde estava você quando eu lancei os alicerces da terra? Onde estava você quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? E Jó fica: caramba, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu vejo. Ele conhecia o Senhor só de ouvir falar, e o próprio Senhor foi falar a ele. Irmãos, não adianta, nós não podemos questionar o Senhor, que no caminho seguindo Ele, nós temos sofrimento, nós temos tribulações, nós temos desavenças, sim, mas nós não podemos chegar ao Senhor querendo saber a razão do nosso sofrimento, porque vai adiantar o que você saber a razão do seu sofrimento? É um processo que o Senhor está fazendo você passar, como os israelitas no deserto. O Senhor continuou abençoando aqueles irmãos e eles continuaram murmurando: queremos isso, no Egito eu fazia isso, e 40 anos eles andaram no círculo do deserto. Continuaram, nunca souberam por quê. E só aquela geração que andou 40 anos no deserto, ninguém entrou na terra prometida. A próxima geração, Josué, Caleb, sim, homens que realmente foram tocados pelo Senhor e honraram o nome do Senhor nesse mundo. Foram homens que foram movidos por essa missão, que é maior que cada um de nós. A missão que nós temos de levar o Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura, como diz lá em Mateus 28, ela é maior do que nós. Nós não podemos: caramba, Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu não quero mais, eu não vou com a cara daquela pessoa, não. Nós temos uma missão. Esse amor que nós dizemos ter pelo Senhor, ele vai transparecer nisso, pregando o Evangelho a toda criatura, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar tudo quanto o Senhor nos ensinou. Jesus Cristo diz que aqueles que amam a Ele guardam seus mandamentos. E nós guardamos esses mandamentos como? Amando a Deus acima de todas as coisas e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Esses mandamentos, como Jesus diz, eles resumem tudo. E esse discipulado, irmão, não pode estar meramente: eu vou falar de Jesus para essa pessoa e vou largar ela, como eu disse no começo. Não adianta, irmãos. É uma coisa que está no nosso tempo, nós não falamos muito disso, de discipulado. Nós temos que estar caminhando juntos, sozinhos nós vamos fraquejar, irmãos. Nós somos uma comunidade, é comunhão. Não é, é como algumas pessoas são desigrejadas, se decepcionam com alguém aqui dentro, com um homem, e acham que a culpa é de Deus, e passam a perambular por aí, achando que só porque aquela pessoa entristeceu ela, foi o Senhor que entristeceu ela. Muito pelo contrário. Nós não temos que estar baseados olhando só para o homem, nós temos que olhar para o Senhor. O Senhor disse que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, porque se o Senhor Jesus não teve onde repousar, onde encontrar alento, onde poder repousar e descansar um pouco, por que nós teremos? Se nós aprendemos dele, por que nós teremos privilégios se o nosso mestre nos ensinou que nós não teríamos isso? E muitas das vezes, quando nós buscamos esses privilégios, nós nos acovardamos, nós fugimos da responsabilidade que nós temos, nós deixamos de lado aquilo que nós temos que fazer e ficamos lá na boa, na nossa, achando que nós estamos vivendo o novo de Deus. Não! O novo de Deus é levar a palavra, levar o Evangelho. A Bíblia ela não é só para antigamente, não, ela é para hoje, ela é atual. Ela conta as coisas que vão acontecer no fim dos tempos. Ela já anunciou, essa pandemia do Covid não foi nada, irmãos. Tudo que vai acontecer, os cálices da ira de Deus vão ser derramados sobre a terra. Graças a Deus a sua igreja vai ter subido. E eu, não sei os irmãos, mas eu quero chegar diante do Senhor e Ele dizer: filho amado, vinde, tome por herança o que está preparado para você desde a fundação do mundo. Aquilo que o Senhor preparou para nós desde que Ele criou o mundo. O propósito que o Senhor tinha com a criação. Nós herdamos o pecado de Adão, mas nós herdamos a salvação de Jesus Cristo. O primeiro Adão e o segundo Adão, que é Cristo. Irmãos, que essa palavra não venha morrer, irmãos. Que ela venha estar no nosso coração. Nós venhamos realmente demonstrar esse amor que nós dizemos ter pelo Senhor, demonstrando ele por outras pessoas. Esse efeito dominó. Porque se nós não demonstramos esse amor pelas pessoas, é provável que nós realmente não estamos vivendo esse amor. Não estamos realmente amando o Senhor como nós dizemos amar. Foi essa palavra que o Senhor deixou no meu coração, irmãos. Que os irmãos possam se sentir abraçados pelo Senhor nessa noite.
nós devemos realmente nos sentir amados, irmãos, ainda que nós estejamos no sofrimento, nós acordamos hoje de manhã, ainda que nós sejamos cansados, o Senhor nos permitiu estar aqui hoje. Quantos queriam estar aqui, irmãos? Estão no leito de hospital, ou realmente estão debilitados a ponto de não conseguir estar aqui, mas queriam, e nós estamos aqui. Nós estamos aqui às vezes reclamando e murmurando e tentando as pessoas querendo adorar, como eu disse, os mártires pelo mundo, países fechados, pessoas que fazem fila na China só para ler um versículo da Bíblia. Um versículo, irmãos, e memorizar aquele versículo para guardar até a próxima oportunidade que eles puderem. Pessoas que têm que rasgar a Bíblia para dividir uma página para cada um. Imagina isso, gente. Hoje nós temos acesso tanto aqui, no celular, aonde nós formos nós temos acesso à Bíblia. E aquelas pessoas não têm acesso quase nenhum. Mas eu não me imagino, irmãos, tendo que entrar numa fila para poder ler uma passagem e decorar ela, porque senão, qual vai ser a próxima vez que eu vou ter essa oportunidade? Ou quando vai ser que alguém vai me pegar ali na Bíblia e vai me condenar à morte? Porque é assim, qualquer evidência de cristianismo, qualquer essas coisas, eles cortam pela raiz, eles tentam matar ali, mas é através desse mal que o mundo tenta nos fazer que a igreja foi crescendo, e o Senhor foi abençoando a sua obra. E é essa palavra que eu quero deixar aqui para os irmãos. Peço que os irmãos não deixem de orar pela minha vida, pela minha família. Meu sobrinho que está bem doentinho, não está muito legal, está com broncolite, se não me engano. Broncolite, acho que é isso. Está bem debilitado, peço que os irmãos orem. É um momento bem complicado, realmente a gente sofre por ele ali, porque é uma criança pequena. E peço que os irmãos orem pela minha família, pela minha vida, e nós venhamos a cada dia mais poder adorar o Senhor e glorificar o seu nome. É isso que eu deixo para os irmãos, em nome de Jesus.